Boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. Você compartilhe esse link com pessoas que você ama, com amigos, com pessoas que você deseja que seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração? Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós glorificamos o Teu nome, colocamos diante de Ti, Senhor, este culto. Ó Deus, que Teu Espírito Santo com liberdade esteja ministrando sobre nossas vidas, ó Pai, através da internet. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo alcance cada vida, Senhor, que estará conectado conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja entrando sobre cada lar, ó Pai, que o Senhor possa estar mudando a história de cada um, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, já te agradecemos, porque Tu és um Deus, ó Pai, que não está limitado a espaços. Tu és um Deus que trabalha para aqueles que te esperam. Tu és um Deus que nos prometeu onde estiver dois ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Por isso estamos aqui, Senhor, por Tua causa. O que importa é que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. E Teu Espírito Santo, com liberdade, ministre sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não sei se você esteve no culto de domingo à noite, foi uma bênção. O pastor ministrou sobre uma ação maligna, uma ação diabólica, de um espírito que vem sufocando as pessoas a ponto de deixar elas travadas e não ter mais como caminhar, se sentir fragilizada, até o momento onde elas venham acabar morrendo espiritualmente. E foi bênção porque foi quebrado muitas coisas naquela noite, foi orado pelos pastores, foi imposição de mãos, foi uma bênção. Uma pena que você não teve no culto, tá? Mas eu te convido para esse domingo você estar junto com a gente lá, porque grandes coisas o Senhor vai fazer naquele lugar. Abre o teu coração. E assim como Deus falou comigo, é através dessa palavra que o Espírito Santo também fale com você, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você lesse na sua Bíblia ou no seu celular aí, Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim, ó: Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Você consegue perceber que a vinda do Senhor Jesus está muito mais próxima de quando você se converteu? Os sinais estão aí, os sinais estão mostrando. E eu nessa noite eu quero falar sobre algo que eu tenho percebido dentro das igrejas, né? E principalmente na nossa igreja. Às vezes você assiste um culto pela internet de uma outra igreja e você percebe a mesma ação maligna trabalhando nos corações, né? De você despertar do sono. Existe um sono espiritual, onde faz com que as pessoas, elas talvez tenham uma vida tão atribulada que quando chega na igreja é o único lugar onde tem paz e ela consegue descansar e dormir. Então, nós que estamos à frente ministrando a palavra, nós percebemos muitas pessoas dormindo dentro do culto. Então, fica um alerta para você. Não sei se eu estou falando de você aí que está me vendo, tá? Mas fique muito atento, porque a vinda do Senhor Jesus está muito próxima. Então desperte do sono. Vai à casa do Senhor, vai ao culto, para engrandecer, louvar e adorar ao Senhor, não para dormir, em nome de Jesus. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 14, diz assim, ó: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, e Cristo te levantará. Então, desperta tu que dormes. Amém? Eu quero deixar esse versículo: desperta tu que dormes. Aleluia.
Nós vemos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, pessoas que brincaram, eram pessoas de Deus, mas brincaram com as coisas de Deus. Nós vemos a vida de Sansão, onde ele brincou com aquilo que Deus havia colocado sobre a vida dele, e de repente ele dormiu e quando acordou ele já não era mais a mesma pessoa. Seus cabelos foram cortados e a sua força, ele tinha um voto de Nazireu, onde se cortasse os seus cabelos ele perderia toda a sua força. E ele foi brincando com as coisas de Deus até que ele conta a origem da sua força, e o texto fala que ele dormiu no colo de Dalila e ela cortou o cabelo dele. E quando ele acordou, ele já não era a mesma pessoa. Então, desperta tu que dormes, não brinque com as coisas de Deus. E Mateus, no capítulo 25, fala sobre 10 virgens, e fala sobre 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E falam que 5 tinham azeites de reserva e 5 não tinham, não se preocuparam em ter azeite de reserva. E o texto fala no versículo 5 que todas dormiram, mas à meia-noite o noivo chegou. E quando o noivo chegou, somente aquelas que tinham o azeite de reserva foram de encontro ao noivo. E aquelas que eram nécias, que não tinham o azeite, foram correr atrás. Quando voltaram, o noivo já não estava mais. Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo quer fazer algo sobre a tua vida e sobre a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Não fique que nem essas 5 que eram nécias, que dormiram e perderam a bênção. Tá? Então, fique esperto, fique atento. Quando chegar no culto, se houver alguma sonolência, perceber, vai no banheiro, lava o rosto, preste atenção na palavra, porque a palavra, ela entrando no teu coração, ela vai te manter viva e vai te manter ligado, aceso, em nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, conta a história de um jovem chamado Eutico. E o texto fala o seguinte, está em Atos capítulo 20, no versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior onde estavam reunidos. E um certo jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois a sua alma vive. E em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a pregar. O alvorecer, quando saiu para continuar a sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Olha que interessante. Quem que estava pregando naquele lugar? O apóstolo Paulo. E no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? É um domingo, né? O domingo é o primeiro dia da semana. Então era um culto de domingo, e era um culto onde com a finalidade do partir do pão. Era um culto de ceia. Você imagina aquele cenáculo, aquele lugar cheio de pessoas. Você imagine as pessoas sabendo que o apóstolo Paulo ia pregar naquele lugar. Então estava todo mundo lá ansioso, ligado para poder ouvir aquela pregação. E num culto de ceia, um jovem chamado Eutico
ele sentado na janela, diz o texto que ele adormece e caiu no sono e caiu do terceiro andar e morreu. Mas nós vemos que a graça sobre a vida dele foi alcançada, porque o apóstolo Paulo estava naquele lugar. E o apóstolo Paulo orou pela vida dele e aquele menino reviveu. Então é uma história muito interessante. E em primeiro lugar, eu gostaria que você deixasse bem gravado no teu coração: na janela não é o seu lugar. Se tem alguém aí do teu lado na sala, fala assim, ó, na janela não é o seu lugar. Amém? Davi, na época em que os reis iam à guerra, diz o texto que Davi ficou em casa. E o seu exército tudo lá na guerra, e ele saiu um dia para passear ali no palácio, e diz que ele olhando lá para fora, através da janela, ele viu a Betseba, a mulher de Urias. E ali ele desejou aquela mulher, ele gerou um filho naquela mulher e gerou todo um problema sobre a vida de Davi. Você vê, você ficar numa janela, olhando para as coisas do mundo, o que aconteceu sobre a vida de Davi. Muitos problemas vieram sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, mas Davi ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e você não vê Davi errando duas vezes na mesma situação. Então ele errava, pedia perdão, se arrependia, sofria as consequências do seu erro, mas Deus o perdoava, porque a Bíblia fala, né, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então Davi era um cara que alcançava a misericórdia de Deus. E o texto fala, logo no começo, o jovem chamado Eutico. E esse jovem, no original, está falando sobre imaturidade. Um garoto de 12 a 15 anos, imaturo. Estava ali sentado na janela, dormindo, onde devia estar prestando atenção no culto. Mas ele estava dormindo. E a imaturidade pode nos levar a sentar em lugar errado, onde podemos dormir e cair. Você é imaturo ou você tem maturidade? Começa a refletir, começa a pensar aí o seu comportamento dentro da igreja. Sentado na janela, a nossa atenção fica dividida. Prestamos atenção no que está acontecendo no lado de dentro e também prestamos atenção no que está acontecendo do lado de fora. Então, veja bem, nós podemos estar dentro da igreja, sendo participante de tudo que está acontecendo lá, mas ao mesmo tempo nós estamos de olho em tudo que está acontecendo lá fora. Não sei se isso tem acontecido sobre a tua vida, não sei o que você tem passado, mas presta atenção no que está sendo falado, porque quando nós dividimos a nossa atenção, se as coisas lá de fora do mundo estão chamando mais atenção do que as coisas de dentro da igreja, é sinal de que você pode cair num sono espiritual e você pode cair e morrer espiritualmente. Se as coisas de fora estão te atraindo mais do que as coisas de dentro, fique esperto. Um alerta para você: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Tem pessoas que amam o que tem dentro da igreja, gostam de estar lá, cantam louvores, participam de tudo, do partir do pão, da ceia, mas também gostam das coisas que o mundo oferece. Então, nessa noite, eu te convido a fazer uma análise sobre a tua vida, se as coisas de fora estão te atraindo
estão fazendo com que você talvez esteja sentado numa janela a ponto de cair sobre um sono espiritual e morrer espiritualmente, vai um alerta para você: desperta, tu que dormes, porque Cristo quer te esclarecer nessa noite. Ouve louvores, diz que ama a Deus, mas também gosta das coisas que o mundo lhe oferece. Eu acredito que eu não estou falando da tua vida, né? Eu não estou falando de você. Jesus fala assim, ó, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. E Deus conhece o teu coração. Tá? Ele não é pelo que você fala, é aquilo que Deus conhece, que está dentro do teu coração, em nome de Jesus. Na igreja tem pessoas que estão com suas atenções divididas. Está no culto, mas com a cabeça no que pode acontecer amanhã. Você conhece alguém assim que chega dentro da igreja, no culto, e o louvor está lá, e a palavra, e a pessoa está pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo outro, eu tenho que acordar cedo e tal, e não consegue prestar atenção na palavra do Senhor, não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, porque a ansiedade faz com que a pessoa traga o problema de amanhã para hoje. Acho que eu não estou falando de você, né? Estou falando de mim. Mas o Espírito Santo nessa noite, ele está falando comigo e com você, está nos alertando. Desperta, tu que dormes. E a ansiedade, eu gostei de um exemplo que eu vi, eu falo assim, quem sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Olha que interessante. Quem sofre antes do necessário, quer dizer, o teu sofrimento é coisa que talvez é algo que vai acontecer amanhã, você já está sofrendo hoje. Então você está sofrendo mais do que o necessário que você deveria sofrer. Você está trazendo o problema de amanhã para hoje. E a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Então viva o dia de hoje. Amanhã viva o dia de amanhã, não traz o problema de amanhã para hoje. Porque senão você vai viver um estresse, você vai viver numa ansiedade. E a palavra de Deus fala assim, ó, lança sobre Jesus toda a tua ansiedade, porque Ele cuida de você em nome de Jesus. Não deixe o compromisso de amanhã impedir o que Deus quer fazer com você hoje. Deus usou a vida do pastor Pércio para preparar uma palavra, porque talvez uma frase, um detalhe que ia mudar a tua vida, através da palavra que ele está ministrando. De repente, tu está tão preocupado, tu está tão eufórico com as coisas de amanhã e não permite que Deus faça alguma coisa na tua vida hoje. Às vezes Deus já está querendo te tratar algo na tua vida hoje para que você possa no dia de amanhã passar por esse problema. Assim como Jesus, né? Se Jesus não abrir o mar, ele vai te fazer andar sobre as águas. Então, às vezes você passa pelo problema que você, nem sente. Por quê? A palavra de Deus fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor vai te fortalecer no dia da angústia. Então, lança sobre ele toda a tua ansiedade. E Eutico, ele foi vencido pelo sono, pelo cansaço, e caiu e morreu. Quando somos vencidos pelo sono espiritual, caímos no pecado, e o pecado gera a morte espiritual. Ele caiu do terceiro andar, lugar elevado, não é verdade? Lugar alto. É possível morrer mesmo frequentando uma igreja? Eutico estava dentro de um culto, Ele estava ali no lugar onde o apóstolo Paulo estava ministrando. Morreu. Estava ali dentro de um culto de ceia ainda, hein? Devia estar lotada a igreja. Pois ele morreu. É possível morrer mesmo ouvindo mensagens dos melhores pregadores? É possível. Não adianta você ficar ouvindo os melhores pregadores da internet.
pregador estrangeiro, pregador não sei da onde, pregador não sei o que lá. Você pode estar ouvindo qualquer dos melhores pregadores. Você pode morrer. Você pode morrer se você estiver sentado em cima da janela e as coisas de fora for mais atrativas do que aquilo que você está sendo ministrado ali. Pode ser o melhor pregador do mundo, pode ser Jesus pregando para você, pode ser Jesus usando a boca do pastor Pércio ministrando sobre a tua vida. Se o atrativo for lá fora, você vai cair no sono espiritual e você vai morrer espiritualmente. Assim como aconteceu com Eutico. É possível cair mesmo tomando ceia todos os meses? Era um culto de ceia e Eutico estava ali sentado na janela. Caiu, meu. É possível. Então o fato de você estar dentro de uma igreja, o fato de você estar congregando, isso não quer dizer que você não pode morrer espiritualmente. Você pode morrer espiritualmente. Por isso desperta tu que dormes, porque Cristo tem uma obra na tua vida. Em nome de Jesus. Essa noite Deus quer mudar a tua vida. Deus quer fazer algo poderoso. Mas para isso você vai ter que estar atento. Não pode deixar o sono te pegar. Em nome de Jesus. Onde estamos na igreja, entenda, já é um andar de cima. O fato de você ter se convertido, você já subiu um andar. Você já não é mais igual aquela pessoa que está do lado de fora da janela. Um exemplo que eu te dou é o seguinte: se seu vizinho, de repente ele trai a sua mulher, você vai ficar sabendo da história, as pessoas vão ficar sabendo, existe um peso sobre aquela família. Mas se os teus vizinhos sabem que você é crente e você trai a sua mulher, existe um peso muito maior sobre a tua vida, porque, aquele cara não era o crente? Não era ele que falava que Jesus, isso e tudo, não queria nos dar exemplo, nos converter e tudo? Existe um peso, porque você já subiu um degrau. O fato de você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus já elevou a sua vida para um novo nível. Então, cuidado para que não caia e não venha a morrer, em nome de Jesus. Em Hebreus fala, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha e corremos a carreira que nos está proposta, né? Então, existem muitas pessoas olhando para aquilo que nós estamos fazendo, para aquilo que nós estamos deixando de testemunho. Então, comece a prestar atenção na sua vida, o que as pessoas estão vendo através do teu testemunho em nome de Jesus. Devemos sair da janela e colocar nossas atenções na palavra, e ela vai nos manter aceso e acordado. E eu concluo essa mensagem dizendo que a queda de uma pessoa começa quando ela escolhe estar onde não deveria. Quando você escolhe estar no lugar errado, onde não deveria, aí começa o princípio da sua queda. Quem vive olhando para fora, quando deveria estar focando na palavra, naquilo que Deus está fazendo lá dentro da igreja, vai ser vencido pelo sono da negligência. Você vai morrer se você não despertar. Por isso eu falo mais uma vez para você nessa noite: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Em Eutico, no começo, no versículo 7, fala assim: um jovem Eutico. O jovem no original está falando de neófito, novo na fé, pessoa imatura. E quando Eutico ele morre e ressuscita, no final, falam assim, o rapaz, e esse rapaz no original está falando já de servo, de pessoa matura, então
que você não precise morrer para que você chegue à maturidade, para que você reconheça que Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Assim como aconteceu com o Eutico, que não precise acontecer com você. Que você chegue ao pleno conhecimento daquilo que Cristo quer fazer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nessa noite, eu quero orar pela tua vida. Eu quero colocar a minha vida, a sua vida diante do Senhor. Eu não sei o que você tem vivido, talvez as preocupações, as paixões desse mundo têm feito com que você esteja sentado, talvez numa janela. E essa janela tem feito você ficar dividido entre as coisas que estão sendo ministradas do lado de dentro com as coisas que o mundo te oferece. Então, se o Espírito Santo está falando ao teu coração nessa noite, eu quero orar. Quero orar e eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, se você deixar o Espírito Santo trabalhar sobre a tua vida, grandes coisas o Senhor vai fazer em você e através de você, em nome de Jesus. Vou orar por você. Senhor, nós te exaltamos, Pai. Nós graça te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus que fala através da Tua palavra. Tu és um Deus, ó Pai, que ministra sobre nossas vidas. Tu és um Deus que a Tua palavra fala no mais profundo de cada coração. Eu sei que o Senhor deve estar ministrando com cada vida de uma maneira, Pai. O Senhor tem a sua forma, a sua maneira de agir. A Tua palavra esquadrinha o nosso coração, a Tua palavra vem de encontro à nossa necessidade. Por isso eu coloco o Teu povo diante de Ti, Senhor. Aqueles que se posicionaram contigo nessa noite, ó Pai, que Tu envie anjos dentro dessa casa, Pai. Deus, em nome de Jesus, e que haja um despertar, ó Pai, do sono. Que haja um despertar desse sono espiritual, ó Pai, e que vidas sejam levantadas poderosamente por Ti nessa noite, ó Pai, para a honra, glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Entra em cada casa, Pai. Passa uma vassoura de fogo, Senhor. Tira todo o demônio que tem atormentado todas as vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Repreendo toda a obra do inferno, todo intento do inimigo para destruir as famílias, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. E eu declaro a Tua bênção, a Tua paz, que excede todo entendimento sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá em nome de Jesus. Nos vemos no domingo. Um culto abençoado às 19 horas, lá na Nabuco de Araújo, número 303. Você é meu convidado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe.